Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Merak 360. Hoje, na manhã de hoje, dia 20/4, nós e o mundo cristão católico acordou aí, com essa notícia da morte do Papa Francisco, que esteve aí à frente da Igreja Católica durante 12 anos. Isso mesmo, depois aí de um período de internação, ele saiu, conseguiu aí fazer a celebração da Páscoa, participar, melhor dizendo, da celebração da Páscoa, ainda dar a bênção da Páscoa ontem aos fiéis que estavam lá, e hoje de manhã veio a óbito, ou melhor, ressuscitou, foi para a casa do Pai, voltou para a casa do Pai. Bom, e agora, como é que fica? Você que tem curiosidade aí de saber como que vai ser o processo de eleição do futuro Papa da Igreja Católica. Se você quer saber como, fica aí até o final, assista este vídeo. Já dá o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente. Então eu vou falar um pouquinho de como que é esse processo, até a eleição do novo Papa da Igreja Católica. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que para ser Papa, qualquer pessoa pode ser indicada. Porém, não é isso que a tradição mostra, ou seja, quem vai ser eleito Papa na Igreja Católica é alguém com uma competência e com um nome que já é feito ali entre os próprios cardeais. Então, os cardeais, a partir desse momento que morreu um Papa, eles já estão entre eles pensando quem será o melhor sucessor para o trono de Pedro. Então, eles vão agora, todos eles, se reunir no Vaticano para o conclave. No momento, são 252 cardeais. Só que nem todos podem participar do processo de votação, porque existe uma regra, só podem votar os cardeais com menos de 80 anos, certo? Então isso nos dá uma margem de 120 cardeais provavelmente, pode ser que seja um pouquinho mais, tá? Esses cardeais vão se reunir, na Capela Sistina para realizar a votação, o processo de votação que pode durar vários dias, inclusive, tá? Então, a partir desse momento que morreu o Papa, o Camerlengo, que é um dos cardeais, chamado Kevin Farrell, ele vai assumir a parte administrativa do Vaticano, da Sé Apostólica. Então ele vai cuidar ali das partes financeiras e administrativas. E inclusive ele vai também aí organizar o funeral do Papa. Tá? Então são decretados 9 dias de luto no Vaticano, e dentro desses 9 dias, a partir do 4º dia, é feito aí o enterro do Sumo Pontífice. Entre o 4º e o 6º dia acontece aí o processo de enterro. Tá? Depois disso, o cardeal decano, então dentro são títulos da igreja, para quem não conhece, nós temos o Camerlengo, que vai organizar a parte administrativa, financeira, ficar ali na parte administrativa da sé vacante, da sede vacante, que é o Vaticano, com a morte do Papa, e nós temos o decano, que é outro cardeal que foi escolhido pelo Papa para presidir o colégio dos cardeais. Então é aquele que está à frente dos demais, é apenas um título, não é que ele tem uma hierarquia, não é assim que ele é mais do que os outros, mas ele está à frente dirigindo os outros cardeais, é chamado de decano. Esse decano é quem vai conduzir o conclave, inclusive, a eleição do novo Papa, se ele tiver menos de 80 anos. Caso ele tenha mais de 80 anos, vai passar a função para o subdecano, ou então para alguém que é o mais velho entre os cardeais votantes, tá bom? Então o decano vai ficar responsável pela parte mais que, vamos dizer assim, espiritual do processo, vai conduzir a nova eleição, enquanto o Camerlengo, a parte administrativa. Uma das coisas que o Camerlengo faz é quebrar o anel do pescador, tá? O anel do pescador, o anel onde tem a figura do apóstolo Pedro lançando as redes e o nome do Papa Francisco. O anel geralmente era feito de ouro, o Papa Francisco trocou o anel de ouro por um anel de prata, Então faz parte aí dessa questão interior do Papa Francisco. Então, quando o Camerlengo quebra o anel do pescador, ele está simbolizando que o poder pontifício está suspenso, ou seja, não temos Papa, sede vacante. Começa então o processo para a organização do conclave. Tá? Quando que os cardeais vão se reunir? Eles vão se reunir provavelmente entre o 15º dia em diante, aí, ao 20º, após a morte do Papa, eles começam a ir para as acomodações especiais, aonde eles vão começar o processo de eleição.
Atualmente, pelos dados que nós temos da reportagem da BBC News Brasil, 120 cardeais podem participar do processo eleitoral, embora os 252 podem estar reunidos ali com os outros cardeais votantes para, vamos dizer assim, mostrar apoio a determinado nome que vai surgir durante a votação. Então, o conclave, literalmente a palavra conclave significa fechado com chave. Então, após a missa, a primeira missa que vai ser celebrada na capela, na Basílica de São Pedro, os cardeais, após essa missa, eles vão em direção à Capela Sistina e a partir daí eles ficam incomunicáveis, ou seja, eles não podem mais comunicar com o mundo externo, nem por telefone, televisão, pode assistir televisão, ler jornal, nada, eles vão ficar incomunicáveis. Faz um juramento de segredo, né? E ali dentro do conclave, né, fechado com chave, eles vão iniciar o processo de votação. Eles vão fazer uma primeira votação. Dessa primeira votação, é muito provável que não vai surgir um vencedor. Por quê? Porque existe uma regra. Para ser eleito, precisa de 2/3 dos cardeais eleitores, tá? Eles não são candidatos, né? Ninguém tem que fazer ali discurso político, nada disso, mas nós sabemos que entre os cardeais, entre esses 252 cardeais, existem alguns nomes fortes. Como eu disse para vocês, o conclave acontece entre o 15º e o 20º dia após a morte do Papa. Então, durante esse período, eles já estão, de certa forma, se comunicando entre eles. Quando eles vão para o conclave, eles já vão com alguns nomes fortes. E aí, cada um tem a sua opção. Eles vão fazer a celebração da missa, vão fazer as orações, acreditam que o Espírito Santo, Deus está conduzindo todo o processo, mas a gente sabe que isso faz parte do ser humano, a comunicação. Então, eles vão estar ali decidindo entre eles. E aí vai surgir alguns nomes. Então, nessa primeira votação, vai se destacar alguns nomes. Então, vamos supor que 5 nomes se destaquem. Esses cardeais, como não houve maioria, né, 2/3, ou seja, 80 dos cardeais votaram em apenas um nome, essa votação, ela se torna o quê? Ela se torna apenas uma vitrine, né, para que os cardeais possam ver quais são os nomes que estão se destacando. E aí, embora os cardeais mais antigos, que têm mais de 80 anos, né, mais velhos, não possam votar, eles podem participar do processo ali dentro, né, de estar conversando. Olha, esse cardeal, esse outro tem essas habilidades, tem essas qualidades, né? Então eles podem influenciar o processo, vamos dizer assim. Então eles podem participar do processo político, embora eles não possam votar. Então, dentro da Capela Sistina, os cardeais mais antigos não podem entrar para votar, mas fora podem conversar ali, né? Não podem fazer campanha, mas eles podem conversar com um outro, né, em segredo ali, né, dar algumas dicas, certo? Então, terminou a primeira votação, não teve nenhum vencedor, ou seja, alguém que atingiu mais de 80 votos, é feita a queima dos papéis. As cédulas são retangulares, onde está escrito, né, eu elejo o sumo pontífice, e aí embaixo tem um espaço para o cardeal escrever o nome. Ele vai escrever o nome com uma letra que não permita a identificação, né? E ele vai escrever o nome do cardeal, né, que ele deseja que suceda o trono de Pedro. Ele vai fazer essa escrita lá. E ali o decano, né, vai pegar lá a cédula, desdobrar ela e vai falar em voz alta, fulano de tal, né? Vai falar o nome, o voto naquela pessoa. E aí vai fazendo a contagem, vai colocando um fiozinho. Se não deu a maioria, todas as cédulas são queimadas junto com uma tinta preta, formando uma fumaça escura no céu da Capela Sistina. Então, forma-se uma fumaça preta saindo da Capela Sistina no céu. E as pessoas, então, veem do lado de fora, externamente ao mundo, dizendo que ainda não temos um Papa. Então, depois dessa primeira votação, eles vão para os seus aposentos, ficam em oração, tem ali algumas conversas, né, em segredo, para que decidir dos nomes que apareceram, quais seriam melhor, né? E aí no dia seguinte, de novo, após a oração, se reúne na Capela Sistina só os eleitores, só aqueles que podem votar e ser votados, os 80 cardeais. E aí faz uma segunda votação. Os nomes vão se destacar, porque já foi ali, né? Alguns nomes vão se destacando. Então, talvez na primeira votação teve 5, na segunda vai ter 3, na terceira vai ter 2 nomes só, e aí vai se
definindo quem vai ser o novo Papa. Os cardeais já têm uma noção de quem vai ser o novo Papa, mas eles não podem comunicar com o mundo externo. Então a gente aqui fora fica sem saber, só fica sabendo quando a fumaça se transforma em fumaça branca. E isso ocorre quando um cardeal eleito, né, atinge aí a maioria de 80 votos, ou seja, dos 120 cardeais, 80 colocaram o nome dele. Então, os papéis, né, as cédulas, são queimadas com uma tinta branca, aparecendo uma fumaça branca no céu, indicando ao mundo: habemos Papa, temos um novo Papa. Só que essa queima só acontece, essa confirmação, depois que o decano pergunta ao eleito, né, pergunta a ele: você aceita o pontificado, né, o resultado da eleição? Se o cardeal aceitar, dizer sim, eu aceito, então o decano pergunta ao eleito: qual o seu nome? Como você deseja ser chamado? E aí o novo Papa vai escolher um nome com o qual ele vai passar todo o pontificado, como foi o que aconteceu com o cardeal Jorge Bergoglio, né? Ele se chamava Jorge Bergoglio, né? E ele escolheu o nome de Francisco, o que já indica qual é o caminho caminho ideológico, caminho de prática que aquele Papa vai seguir. Então, Francisco, porque se identificava muito com a causa dos pobres, dos marginalizados, né? Então, nós já temos aí um indicativo quando o Papa escolhe o seu nome, tá? E aí, após a eleição feita, a escolha do nome, alguns minutos são dados para que o alfaiate possa preparar as roupas do Papa, né? E aí, então, ele é encaminhado até a Basílica de São Pedro, ele é encaminhado até a sacada, né, da Basílica de São Pedro, e ali ele faz o pronunciamento, seu primeiro pronunciamento. Então, lá da sacada da Basílica de São Pedro, né, ouve-se a pronunciar aquelas famosas palavras, né? Habemus Papam, né? Temos um Papa. E aí o sumo pontífice aparece, faz um pequeno discurso, alguma coisa, né? E aí depois disso ele dá a sua bênção, a primeira bênção papal, que é a bênção Urbi et Orbi, né? Do latim significa a cidade e ao mundo, a cidade de Roma e ao mundo, né? Posteriormente, o resultado das votações são mostradas ao Papa e depois é lacrado, depositado em um arquivo no Vaticano e só pode ser aberto com ordem do Papa, ok? Então, esse aí é o processo de eleição do novo Papa da Igreja Católica. Então, só para finalizar, né, quem tem alguma dúvida ainda sobre o que é cardeal, o que é bispo, bom, primeira coisa, a Igreja Católica ela tem 3 graus de ordem, né? O primeiro grau é o diaconato. Então, um seminarista que estuda em média 8 anos no seminário, né? Faz filosofia, teologia, se prepara para o sacerdócio, ele recebe o primeiro grau de ordem, que é o diaconato. E depois de 1 ano ele recebe o segundo grau, que é o presbiterato, ou seja, ser padre. Quando ele se torna padre, sacerdote, né? Ele está em um segundo grau de ordem. E ele só pode se tornar bispo quando ele recebe o 3º grau. Então, 1º grau diaconato, 2º grau padre, 3º grau bispo ou episcopo, tá? Os bispos, somente os bispos podem ser cardeais, né? Então o Papa, geralmente, ele escolhe entre os bispos um que é mais próximo ao seu pensamento, aos seus sentimentos, que ele chama de cardeal. Então, cardeal é um título, assim como pároco. Por exemplo, dentro de uma paróquia, né, nós temos lá 2 padres. Um é o vigário, o outro é o pároco, né? E então são títulos da igreja, né? Então, mesma coisa, o bispo, nós temos vários bispos. Dentre esses bispos, alguns são chamados de arcebispos e outros de cardeais. O arcebispo nada mais é, né, do que um bispo que está à frente de uma diocese maior, que abrange a jurisdição de outras dioceses. Nós chamamos então de arquidiocese. Arcebispo, arquidiocese. No caso nosso aqui perto, né, Montes Claros, por exemplo, é uma arquidiocese que abrange outras dioceses, outros territórios administrativos da igreja, como a diocese de Paracatu, a diocese de Janaúba e a diocese de Januária. Então, todas elas, essas 3 dioceses que eu falei, mais a diocese de Montes Claros, fazem parte da arquidiocese de Montes Claros. Assim como uma paróquia é um agrupamento de comunidades. E o padre que cuida dessas comunidades é chamado de pároco, tá bom? E, dentre os bispos, existem aqueles
que são do coração do Papa, ou seja, cardeal, coração. Esses cardeais são aqueles escolhidos entre os bispos e nesse momento nós temos cerca de 252. São esses 252 que são responsáveis aí pelo conclave, né? Só que desses 252 só podem ser eleitos e votar quem tem menos de 80 anos, o que se resume a 120 cardeais, ok? Então, basicamente é isso aí. Cardeal é um título, mas ele não deixa de ser um bispo, né? Assim como o Papa também é um título, gente, né? Papa é um bispo da diocese de Roma, tá? Só que ele tem uma preeminência, né? Ele está primeiro entre os iguais porque ele está na sede de Pedro. E como nós sabemos, a igreja se diz igreja católica, né? Remonta aí às origens do cristianismo, de católico, ou seja, universal, uma igreja aberta a todos, né? Por isso que chama católica. Católico vem do grego, significa universal, né? E romana, católica, apostólica e romana. Apostólica porque remonta aos apóstolos, né? Isso aí é comprovado pela historiografia, pela arqueologia, né? Os papas têm uma linha sucessória que remonta aí aos primeiros apóstolos, e Pedro, se você pegar toda a linha sucessória dele, você vai ver, né, que o Papa Francisco remonta aí numa linha de sucessão apostólica até o apóstolo Pedro, tá? E Pedro morreu aonde? Morreu em Roma, inclusive tem lá o túmulo do apóstolo. Então, como ele morreu em Roma, a sede ficou em Roma, portanto se chama Igreja Católica Apostólica Romana, só por causa disso, ok? Não é uma igreja fundada por Constantino, nada disso, né? Basta você estudar um pouquinho aí, ver a historiografia, a arqueologia, os registros dos primeiros padres da igreja, chamados de pais da igreja, né? Você vai ver que a Igreja Católica sempre esteve desde o início, tá? E Pedro, como Jesus diz nos evangelhos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vemos também a liderança de Pedro no colégio apostólico, em vários momentos dos evangelhos, no momento em que ele diz para Jesus, né, tu és o Filho de Deus, né? Ele também é ele que, depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus chama ele de lado, né, depois da ressurreição, e fala para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes? 3 vezes Jesus pergunta, como se quisesse confirmar a fé de Pedro. E quando Pedro responde, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor, Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos várias passagens que mostram uma liderança, né, de Pedro dentro do colégio apostólico, tá? Então isso aí remonta a uma tradição, e é por isso que na Igreja Católica existe uma tradição de que entre os bispos exista um que tenha a primazia, né, que é o Papa, chamado de Papa. Papa, portanto, é um título, assim como o cardeal também é um título, tá bom? Então, dentre os bispos existe alguns chamados de cardeais, e estes que são responsáveis pela eleição do Papa. E o processo foi esse aí que eu mostrei para vocês. Então é isso aí, gente. Fica com Deus, Deus abençoe a todos. Nós, cristãos católicos, vamos estar em oração para que um novo Papa seja eleito conforme a vontade de Deus. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.